E agora, o fim de uma farsa em Portugal. O Ministério Público do país arquivou um inquérito contra a Igreja Universal. A investigação dos promotores desmentiu uma série exibida pela emissora portuguesa TVI. As reportagens faziam denúncias falsas sobre a existência de uma rede ilegal de adoção de crianças. Eu fui a Portugal para mostrar como tudo aconteceu. Parece jornalismo, mas com todos os truques de telenovela. O segredo dos deuses. As imagens são manipuladas, as declarações aparecem fora de contexto. Numa série de 10 reportagens, a emissora TVI levou ao ar acusações mentirosas que assustaram Portugal 2 anos atrás. Foi numa véspera de Natal. Mas esta semana, uma decisão do Ministério Público português finalmente fez justiça. A denúncia era uma farsa. Notícias que são falsas e que foram criadas. Portanto, isto é de uma manipulação. Para mim, se calhar por ingenuidade, eu não tinha visto uma coisa desta dimensão ainda. Durante 1 ano e meio, as longas reportagens da TVI relataram uma trama fantasiosa que teria ocorrido 20 anos atrás. Para sustentar a tese de que existiria uma rede ilegal de adoções, a série O Segredo dos Deuses expôs sem autorização a identidade de crianças adotadas e de pais adotivos. Um crime, segundo o Código Penal português. As reportagens acusavam a Igreja Universal do Reino de Deus de estar por trás de uma suposta rede internacional de tráfico de crianças portuguesas. Segundo a TVI, as crianças eram retiradas das mães biológicas e levadas sem consentimento a um abrigo administrado pela Igreja em Lisboa. Ainda de acordo com a série, tudo era feito sem a permissão da Justiça. Ou seja, um verdadeiro roteiro de telenovela das mais exageradas. Para este professor, um exemplo de jornalismo espetáculo, que é como os portugueses chamam o sensacionalismo. Temos todos os riscos de nos deixarmos levar pela informação espetáculo, que domina, aliás, o espaço mediático há muitos anos, de nos deixarmos dominar pela ficção. E nós temos que nos lembrar que a ficção e o jornalismo são absolutamente incompatíveis. Segundo as reportagens, os pais biológicos eram impedidos de visitar os filhos no abrigo. A mãe de 3 crianças afirmava que elas tinham sido roubadas. Uma outra mãe disse que a assinatura dela foi falsificada no processo de entrega e adoção dos 2 filhos. O Abrigo da Universal foi fundado em 1994, no distrito de Loures, região metropolitana de Lisboa. Em 2012, encerrou as atividades. Quase 60 crianças passaram pela instituição, mas apenas 5 foram adotadas por pessoas ligadas à igreja. Martim Menezes, advogado da Universal, explica que, segundo as leis portuguesas, na época das adoções mencionadas na série, abrigos sem a participação do Estado não precisavam de regulamentação. Mesmo assim, em 94, o lar administrado pela Igreja entrou com um pedido de inscrição junto à Segurança Social, órgão do governo português. E é também reconhecido que houve uma série de inspeções da própria Segurança Social ao lar que diziam que as condições de funcionamento eram muito boas. Por isso que a Segurança Social, ou seja, o Estado, entregava crianças ao lar. Sim, e entregava reconhecendo que havia um lar e eram entregues inclusive pelos tribunais. Portanto, era pela Segurança Social, pela Santa Casa da Misericórdia e pelos tribunais. Portanto, não era nada que fosse oculto. Os ataques da TVI não se restringiram à série de reportagens falsas. A emissora lançou também uma campanha batizada de Não Adoto Este Silêncio, exibida ostensivamente na TV e na internet. Não adoto este silêncio. Não adoto este silêncio. Mas o que poderia existir por trás de todos esses ataques? Este silêncio. A
A TVI é um canal de televisão fundado na década de 90 por entidades ligadas à Igreja Católica. Hoje, ela pertence ao grupo espanhol Prisa, que, segundo jornais portugueses, enfrenta uma grave crise financeira. Desde 2017, os proprietários da TVI tentavam negociar a venda da emissora para o grupo holandês Altice, mas a transação não foi aprovada pela autoridade portuguesa que regula a concorrência. A ABC considerou que os compromissos não protegem os direitos dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado. A TVI levou adiante os ataques à Igreja Universal. Mas o Ministério Público português, depois de uma rigorosa investigação, desmentiu cada uma das falsas acusações. O que mais chamou a atenção das autoridades é que a denúncia nunca foi feita por um pai ou por uma mãe biológicos, apenas pela jornalista responsável pela série de reportagens. Não havia outra saída. O assunto abriu portas para um profundo debate entre as autoridades portuguesas. Nele, Ministério Público e peritos criminais ouviram dezenas de pessoas, analisaram documentos e passaram a limpo, na verdade, todo o processo de adoção daquelas crianças. Foi por isso que o caso acabou arquivado e não precisou chegar aos tribunais. Ainda assim, a justiça acabou acionada, desta vez contra a jornalista que produziu as reportagens. Ela foi condenada a retirar do ar as imagens dos menores e agora aguarda a fixação de uma multa por ter exposto as crianças. É engraçado que ela dizia que isto era bullying judicial da Igreja contra ela, mas não é. É a única maneira que há de a Igreja defender o seu bom nome. E a Igreja optou, e bem, a meu ver, para tratar das coisas no foro próprio, que é o Tribunal. As mentiras foram desmontadas, uma a uma, nas 134 páginas do despacho de arquivamento. O abrigo não era irregular. Nunca existiu uma rede internacional de adoções clandestinas. E as assinaturas das mães nos processos eram verdadeiras, segundo o laudo da Polícia Científica. As supostas acusações da TVI prescreveram, mas o Ministério Público fez questão de registrar no despacho. Não houve crime e as mães mentiram na reportagem de televisão. Depois da reportagem, uma das mães que dá a entrevista já falou mudando o discurso? Já mudou o discurso e pediu desculpa à Iurde e diz que aquilo foi um período negro da vida dela e que ela, na realidade, não pode dizer que não assinou porque não se lembra do que fez. Nós tentamos ouvir as mães citadas na reportagem, mas elas não foram localizadas. Os antigos vizinhos confirmaram que elas eram ausentes na vida familiar das crianças. Calada era a mesma coisa, parece que as coisas cada vez se agravavam mais. Esta jovem é filha de uma das mulheres que mentiram na reportagem da TVI. Na última hora, ela desistiu de gravar com a nossa equipe, mas nesta entrevista à Record TV Europa, a jovem contou que a mãe era alcoólatra e viciada em drogas. Passamos fome, estava sozinha quase 24 horas com os meus irmãos e era muito pequenina. Mas lembro-me da minha mãe partir a perna ao mais novo, como devia ter meses, via-la jogar ele contra a cama, contra a parede. Eu sempre soube que a minha mãe era toxicodependente e era prostituta. Carla Batista é professora de comunicação social na Universidade Nova de Lisboa e publicou um artigo científico sobre as reportagens da TVI. A pesquisadora concluiu que faltaram isenção, equilíbrio e disponibilidade para ouvir todos os lados da história. A professora também destacou que a série foi concebida como produto de marketing para alavancar a audiência da emissora. Isso gera muita confusão nas pessoas. É difícil distinguir entre o que é informação, o que é jornalismo, o que é investigação, o que é opinião, o que é comentário. O desembargador e vice-presidente da Associação de Juízes Portugueses, José Manuel Lopes Barata, também critica o tipo de jornalismo apresentado pela TVI na série de reportagens. Se o jornalista não checa a notícia que está a preparar e apanha só uma das versões, isto não é uma notícia. Isto é a opinião daquela
parte envolvida na questão. Esta aqui é a ERC, entidade criada para fiscalizar e mediar a comunicação social em Portugal. Foi criada há 14 anos, é administrativamente independente, mas em parte financiada com dinheiro público. Cabe à ERC fazer cumprir pedidos de direito de resposta concedidos por tribunais portugueses contra veículos de comunicação. Mas, nesse caso, mesmo depois do arquivamento da denúncia, nenhuma decisão foi cumprida. E olha que já são 9 pedidos de direito de resposta concedidos pela Justiça contra a TVI. Eles optaram por não passar os direitos de resposta do ponto de vista editorial. Não lhes interessava ter isso no ar. E, portanto, vedaram à Igreja a oportunidade de dar a sua versão. Dos 5 conselheiros da ERC, 3 votaram contra o direito de resposta da Universal. A decisão surpreendeu Carlos Magno, ex-presidente da entidade reguladora. O direito de resposta em Portugal é cumprido a 99%. Neste caso, a ERC permitiu que se abrisse um enorme buraco e um enorme... aquilo que eu acho que pode ser um risco enorme para o jornalismo em Portugal, que foi não reconhecer o direito de resposta a quem se sentia no direito de responder aos factos. A Record TV Europa e a Record TV Brasil procuraram os conselheiros da ERC 2 vezes este ano para que comentassem as negativas aos pedidos de direito de resposta e sempre obtivemos a mesma posição, de que eles não comentariam as suas decisões. A Universal entrou com um recurso na Justiça. O senhor ainda acredita que esse direito de resposta poderá ser exercido? Vai ser exercido, com certeza. Portanto, o recurso vai ser ganho e o procedimento é que a própria ERC vai ter que notificar a TVI para passar estes direitos de resposta. Uma outra acusação grave pesa contra a TVI. Há 2 meses, o Ministério Público de Portugal acusou a emissora de levar ao ar uma informação que resultou na falência de um banco. Em dezembro de 2015, a TVI divulgou que o Banif, o Banco Internacional do Funchal, estava prestes a fechar as portas. A notícia caiu como uma bomba. Em pânico, os investidores sacaram 1 bilhão de euros, o equivalente a 4 bilhões e meio de reais. Para Nuno Silva Vieira, advogado dos correntistas lesados pelo banco, a TVI foi a grande responsável pela falência do Banif. O Banif não tinha falta de capital, porque o Estado tinha entrado no Banif. Teve falta de liquidez, porque uma notícia acabou por fazer com que as pessoas corressem atrás dos depósitos na semana seguinte. O presidente da Associação das Vítimas, Jacinto Brito da Silva, lamenta que economias de uma vida inteira tenham sido perdidas por causa da divulgação irresponsável da suposta notícia. Foi uma notícia falsa. Uma notícia encomendada. Encomendada. Para causar benefícios a quem? Julga ao banco que veio a adquirir o Banif. Poucos dias depois do desastre provocado pela TVI, um dos maiores bancos da Europa anunciou a aquisição do Banif. No caso dos ataques da TVI contra a Universal, o arquivamento das falsas denúncias não põe fim à luta por justiça. A Igreja move ações contra a emissora e contra 2 das mães biológicas que aparecem nas reportagens. A Record TV entrou em contato com a TVI e solicitou uma entrevista com a jornalista Alexandra Borges, responsável pela série O Segredo dos Deuses. Nossa equipe também tentou falar com a Alexandra por telefone, mas ela não quis gravar. Para todas as autoridades e especialistas que ouvimos, a decisão do Ministério Público português é um alerta importante para o avanço das notícias falsas, as chamadas fake news. Nós hoje sabemos que há instituições que vivem da fabricação de informação que é absolutamente falsa. Quanto mais verdadeira for a informação jornalística, mais a justiça se poderá servir dela.